título da minha coluna, Pacta Sunt Servanda, com pontos de interrogação, ele é realmente sugestivo. Por quê? No Brasil nós temos várias formas de contrato. Contratos de adesão, contratos atípicos, como os casos de contratos locatícios de empreendimentos de shopping center. E esses contratos, em sua grande maioria, eles são discutíveis, tanto que nós temos hoje jurisprudências favoráveis sobre a revisão de todos esses contratos. Então hoje no Brasil nós temos sim uma realidade em que não necessariamente o contrato vai fazer o acordo entre as partes, ele vai ser a lei que define as partes. Por quê? Por mais que o contrato ele seja extremamente essencial para que as regras do jogo, as regras do acordo sejam colocadas e deliberadas no papel, muitas das vezes esses contratos são leoninos. Por que eles são leoninos? Porque na grande maioria das vezes dos contratos leoninos, a parte hipossuficiente não tem a liberalidade de discuti-lo. Exemplo, um empresário que precisa de crédito, ele vai ao banco desesperado por um crédito, por um valor para colocar no fluxo de caixa, para ampliar o tamanho da sua empresa. Quando o banco concede esse crédito ao empresário, ele não dá liberalidade para o empresário discutir as cláusulas. Ou ele assina daquele jeito, ou ele não assina e não tem o crédito. O que acontece? Ele assina de acordo com a necessidade do momento. Porém, esse contrato não é um contrato em que houve a discussão e a deliberação entre as partes. Houve sim um contrato previamente escrito e com assinatura do empresário apenas dando adesão a esse contrato. Por essa razão, a jurisprudência entende que quando leonino, esse contrato pode ser revisado. Da mesma forma, os contratos atípicos de locação de empreendimentos de shopping center. O empresário, quando ele precisa do ponto e aquele ponto é importante para a sobrevivência dele, ele muitas vezes ele é obrigado a renovar um contrato, ou muitas vezes ele é obrigado a assinar eventual contrato sem a possibilidade de discussão de cláusulas. Ou até discute uma cláusula ou outra, mas não as cláusulas essenciais. E justamente por ele ser um contrato atípico de locação, um contrato que não é regido diretamente pela lei de locação tradicional, ele pode ser revisado. Então, quando o título da minha coluna tem esse ponto de interrogação, é porque as relações jurídicas brasileiras e internacionais, elas são sim regidas por contratos, mas estes contratos podem sim ser revisados quando forem considerados leoninos ou quando forem considerados desproporcionais entre as partes. Em relação ao tema 1350 do STJ, essa é uma importante decisão para as empresas e para os contribuintes. Por quê? Porque ela dá garantias aos mesmos de que a fazenda pública ela não pode alterar, modificar ou substituir a CDA em qualquer prazo do processo, mesmo que anteriormente ao julgamento, à sentença dos embargos à execução. Essa questão é muito importante. Eu digo que os empresários que nos procuram, e a gente tem clientes muito especiais, em sua grande maioria são empresários que têm muito bom senso. E eu acho que a palavra bom senso, ela serve para todas as relações, mas na relação de trabalho ela é essencial. Por quê? Seja uma relação de trabalho CLT, seja uma relação de trabalho de prestação de serviços, que vai além das regras da CLT, que são as regras que estão no contrato, o bom senso ele é sempre essencial. Exemplo, eu acho até mesmo injusto ou muitas vezes até desumano um empresário que quer fazer um contrato de PJ com uma empregada da limpeza, dos serviços gerais, que vai trabalhar todos os dias na tua empresa, que vai limpar com horário fixo, que vai ter horário de chegada, que vai ter subordinação, que vai trabalhar todos os dias. E ela trabalhar com um contrato PJ dentro da tua empresa é no mínimo desumano, porque essa pessoa já vai ganhar pouco, ela tem que ter os direitos básicos, né, como FGTS, como 13º, como férias, que são direitos que estão regidos na CLT. Agora, aquele teu funcionário ou aquele teu prestador de serviço, né, que hoje está lá, pode ser contratado como PJ, mas que ele vai ter um trabalho muito além de um PJ, de uma CLT, desculpa,
que seria um possível setor comercial, uma pessoa que vai estar o tempo todo na rua, que não vai ter horário de trabalho na tua empresa, que não vai ter subordinação direta, que pode trabalhar na tua empresa, mas pode trabalhar em outras empresas. Esse contrato não é um contrato disfarçado, não é uma CLT que foi disfarçado numa PJ. Não, esse prestador de serviço, ele realmente é um prestador de serviço. Porque ele vem na tua empresa, ele chega às 10, ele sai às 19, ou ele chega na tua empresa às 5 e sai às 6, ou ele nem vem naquele dia porque ele está fazendo um serviço externo, ele tem comissões diferenciadas, ele tem valores pré-fixados para comissões e que geram a ele valores mensais geralmente muito distantes ou muito diversos. Então um mês ele pode receber X, outro mês Y, um mês ele pode receber 10 mil, outro mês ele pode receber 30, porque é baseado em comissões, é baseado no trabalho dele externo, ele pode trabalhar para a tua empresa e para empresas concorrentes. Então sim, o contrato PJ ele pode ser sim analisado e atribuído às empresas para seus prestadores de serviço, desde que se analise a função social daquela área de atuação. Então, repito, funções que não fazem sentido a PJ, seria até desumano fazer um contrato de PJ. Agora, funções que realmente fazem sentido, acho que sim, deve ser feito com coerência, com um contrato bem escrito, bem redigido, para evitar e mitigar riscos futuros, inclusive relacionados à justiça do trabalho. Na pandemia, a gente utilizou de maneira reiterada a teoria da imprevisibilidade, a teoria da imprevisão. Por quê? Obviamente, nenhum empresário estava aguardando uma pandemia mundial, uma pandemia que parou o mundo de fato. E como é que você, empresário, que assinou um contrato ontem, sem a previsibilidade de que o mundo pararia 30 dias depois, consegue cumprir aquele contrato? Então, obviamente que essa teoria ela não pode ser aplicada a todo e qualquer contrato ou a todo e qualquer evento. Não é porque teve um simples vendaval na minha cidade que eu vou poder utilizar essa teoria para revisar o meu contrato. Porém, se foi um vendaval que devastou a minha cidade, eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como aplicar aquele contrato à minha operação, cabe sim uma discussão, cabe sim utilizar essa teoria a seu favor, a favor do empresário, a favor da pessoa que está sendo hipossuficiente naquele contrato. E daí, obviamente, que tem a discussão de que, exemplo, shopping center, onde a gente teve diversas decisões favoráveis, o shopping center alega que ele também teve os prejuízos inerentes dessa pandemia mundial, essa pandemia que assolou o mundo e parou o mundo. E concordo, ele também teve a perda, por conta da pandemia, mas a questão é, independente disso, ele também teve redução de custos, porque o shopping ficou fechado. Então tem que ter sim uma balança no judiciário para questões como esta, para entender que, por mais que o empresário ele não possa cumprir aquele contrato e por mais que o shopping ou a outra parte do contrato também teve prejuízos, mas que sejam uma maneira de ter uma equidade entre as partes e que esse prejuízo, essa imprevisão que gerou esse desconforto contratual seja ajustado através de uma decisão judicial ou através de uma jurisprudência que, obviamente, seja utilizado para outros casos. Então, sim, a teoria da imprevisão ela deve ser utilizada com responsabilidade, com critérios, mas sempre buscando a melhor solução e a melhor equidade entre as partes. Essa pergunta ela é muito interessante e eu acho que talvez seja o questionamento que 90% dos advogados têm feito ultimamente. A minha profissão vai existir daqui a um tempo? Eu vou ser necessário? Eu que sou um advogado contratualista, vou ainda ser necessário para o meu cliente ou ele vai utilizar a IA, a inteligência artificial, para fazer a revisão ou para utilizar o contrato para fazer um parecer? Eu estive em Austin há pouco tempo, agora em março, num evento somente sobre inteligência artificial, onde foi discutido durante vários dias esse tema. O advogado que faz aquela advocacia tradicional, aquela advocacia somente contenciosa ou em massa, ele está fadado ao fracasso. Agora, o advogado que traz estratégia jurídica para o cliente, que utiliza a IA a seu favor para ter mais agilidade, mais eficiência,
esse vai continuar no topo, vai continuar crescendo. O advogado do futuro é o estrategista, é aquele que entrega uma arquitetura jurídica, não aquele que faz um parecer de maneira robótica, que isso, obviamente, a IA vai fazer. Agora, a estratégia, a arquitetura, isso a IA jamais vai substituir o ser humano, porque a estratégia, a arquitetura, ela depende de situações que vão além do contrato, que vão de acordo com a necessidade do cliente, com questões, inclusive, psicológicas do cliente. E para isso, somente o ser humano, olhando olho no olho e criando a estratégia perfeita, consegue entregar. Então, a IA não vai substituir o advogado, ela vai substituir o advogado que não tem estratégia.